Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a introdução sobre função do primeiro grau. Então, o que significa a função? Em quais situações a gente utiliza a função? Temos alguns exemplos aqui. Nós utilizamos a função quando a medida da área de um quadrado depende de seu lado. Também temos outro exemplo, o preço a pagar depende da mercadoria. Ou seja, observe que aqui nas duas situações nós utilizamos a palavra depende. Então, sempre que um segundo número estiver dependendo de um primeiro, nós estamos tratando de uma função. Temos também outros exemplos. Por exemplo, quando a gente vai pagar um taxista, ele cobra lá a sua tarifa, a bandeirada, mais os quilômetros, que foram rodados. Então, aí está dependendo tanto dos quilômetros, que vai ser rodados, mais a bandeirada que ele cobra de acordo com a corrida. E em outras situações, existem infinitas situações onde nós utilizamos a função do primeiro grau. Vamos para exemplos para compreender melhor. Seja 1,50 o preço de um bombom. Letra A. Qual o preço a pagar por 7 bombons? Então, esse é um cálculo bastante simples, Se 1 é 1,50, para eu fazer o cálculo de 7, basta eu fazer 1,50 vezes 7. Então, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 com 3 vai dar 10. Lembra de contar as casinhas, duas casas, então vai pagar 10,50. Ou seja, aqui o preço a pagar está dependendo da quantidade que a gente está comprando. Ora, olha a letra B. Quantos bombons é possível comprar com R$19,50? Então, agora observem que nós vamos fazer a operação ao contrário. Foi dado aqui o valor final, Quer saber quantos bombons é possível comprar com esse valor. Como cada bombom é R$1,50, basta você dividir 19,50 dividido por 1,50. Divisão com vírgula, lembra que a gente precisa eliminar a vírgula para a gente resolver a divisão normal. Como aqui já tem duas casas depois da vírgula, a gente já pode cortar direto a vírgula. E eu vou também eliminar um zero de cada para facilitar a nossa conta. Então, vai ficar 195 dividido por 15. Olhando o 19, o 15 vai caber uma vez. Abaixo 5. E agora vai caber 3 vezes. 3 vezes 15 vai dar 45. Ou seja, é possível comprar 13 bombons. E a letra C. Qual é a lei de formação dessa função? Ou seja, qual é a conta que nós estamos utilizando? A gente sempre está utilizando, se a gente fosse fazer outras contas com relação à quantidade, o preço a pagar, seria 1,50 multiplicando o preço do bombom, certo? Vou colocar aqui a letra B de bombom. Ou seja, essa conta aqui é o quê? É o preço. Vou pôr o P na frente aqui, que é o preço. P de preço. Então, essa é a lei de formação, ou seja, é a fórmula que nós utilizamos. É claro que isso daqui é uma situação, problema bastante simples. A gente não precisaria de uma fórmula, mas, para vocês compreenderem o que é a lei de formação, ou seja, é a fórmula, a conta que a gente está utilizando para resolver o problema. No caso, P é o preço a pagar, e esse preço é igual ao quê? É igual a 1,50 multiplicado pela quantidade do quê? De bombons. Então, é a fórmula. E nesta fórmula, nós temos o que a gente chama de variável dependente e variável independente. E a letra D está perguntando justamente isso. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente?
Variável é o quê? A palavra variável. Variável é a letra. Nós temos duas letras aqui nessa lei de formação. Nós temos a letra B e nós temos a letra P. E está perguntando qual delas é a variável dependente e qual delas é a independente. Então, quando a gente depende de alguma coisa, a gente, né, está precisando que aconteça alguma coisa para que outra coisa aconteça. No caso, aqui, na nossa fórmula, o que um depende do outro? O preço depende da quantidade de bombons, certo? Então, a variável dependente é o preço. O preço depende da quantidade de bombons. Então, a variável dependente é a letra P. O preço, ele depende da quantidade de bombons a ser comprado. E qual que é a variável, no caso, independente? A variável independente é a letra B. Ou seja, aqui no valor do B, eu poderia colocar o número que eu quisesse. Colocar 10, 15, 20, 30, tanto faz. Mas o P, eu não vou colocar o que eu quiser, porque vai depender da quantidade que eu colocar no valor da letra B de bola, né? O P, né, vai ficar sempre dependendo da quantidade de bombons a serem comprados. Agora vamos para a letra E. Está pedindo para a gente utilizar esta fórmula que a gente já fez aqui na letra C. E está pedindo para a gente calcular, no caso aqui, calcular o P, sendo o B igual a 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a lei de formação, que é P igual a 1,50 vezes B, e vamos trocar o número que ele está dando. No caso aqui, ele está dando que o B é igual a 5, e nós vamos calcular o P. Então, eu vou deixar aqui o P, que é o que nós vamos calcular, 1,50 vezes, no lugar do B, você vai trocar aqui pelo número que ele deu, que no caso aqui é o 5. B é igual a 5. Então, vamos trocar aqui o B por 5. E vai fazer o cálculo normal para calcular. Então, 1,50 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5, 5, 25. 5 com 2, 7, né? Duas casinhas, duas casinhas. Então, o P, o preço, né, é 7,50 se comprar 5 bombons. Agora, esse outro exemplo, nós vamos fazer o contrário. Ó. Nós vamos pegar de novo a lei de formação, que é P igual a 1,50 vezes B. E agora, ele deu o P, ele deu o preço. E está pedindo o valor, né, a quantidade de bombons a serem comprados. Então, agora a gente vai trocar no valor da letra P, que é o P que ele está dando. P igual a 16,50. Então, aqui no início que nós vamos trocar por 16,50. Igual a 1,50 vezes B. E nós vamos resolver. Lembra que para a gente resolver essa equação, né, se transformando numa equação, você tem que deixar a letra B sozinha. Para deixar o B sozinho, basta que você passe esse número, o contrário, né? Pode passar para cá, não tem problema. Aqui ele está multiplicando, então o contrário vai ser divisão. Nós vamos passar aqui, ó, embaixo do 16,50. Vamos passar dividindo. E vamos resolver a divisão aqui do ladinho, ó, 16,5 dividido por 1,5. Já eliminei aqui esse zero para facilitar. Observe, né, que nós temos divisão com vírgula, mas as casinhas já estão iguais, então pode cortar a vírgula direto. Vai ficar 165 dividido por 15. 16 na tabuada do 15 é o próprio 15 que chega perto.
ou seja, aqui vai dar 11. Então, o B é igual a 11. Então, vai dar para comprar 11 bombons. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau!